Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Tá chegando, tem 2 jogos a menos, ganhou do Atlético Paranaense, que também poupou o time na rodada, sofreu um 3-0 nas costas, e o Mengão tem 11 pontos menos do que o Galo, mas 2 jogos a menos, faz as contas, daqui a pouco uma diferença que pode ser de apenas 5 pontos. Confronto direto, daqui a pouquinho. O domingo foi daqueles que não se via há muito tempo no Rio de Janeiro. Sol, praia e Maracanã com o público. Essa foi a primeira vez que o estádio abriu as portas para o torcedor em um jogo de Campeonato Brasileiro, desde o início da pandemia. Quase 8 mil pessoas compareceram nas arquibancadas e puderam assistir mais um espetáculo. Sem vencer na competição há 2 rodadas, a equipe de Renato Gaúcho precisava pontuar, para não deixar o líder Atlético Mineiro escapar de vista. E os paranaenses, que optaram por usar um time alternativo, se tornaram presa fácil. A bola mal começou a rolar e Bruno Henrique já mandou o cartão de visitas. O Flamengo só precisou de 4 minutos para balançar a rede. Inspirado, Andréas Pereira carimbou a trave. No rebote, Everton Ribeiro abriu o placar, 1-0. Os atleticanos mal puderam respirar e sofreram o segundo. Dessa vez no estilo característico dos cariocas. Muita troca de passe até que Gabigol serviu Bruno Henrique, que de cabeça deslocou o Santos e ampliou. 2-0. O primeiro ataque do Atlético só aconteceu aos 37 minutos. Logo em seguida, pênalti. Rodrigo Caio chegou atrasado e fez falta em Carlos Eduardo. Mas o jogador paranaense estava impedido e o lance foi anulado. Na cobrança de falta de Nicolas, Diego Alves precisou se esticar, mas os ataques pararam por aí. E foi justamente quando o Atlético parecia melhor na partida que o Flamengo respondeu à altura. Em um contra-ataque rápido, Bruno Henrique ligou o Gabigol, que deixou a bola com Arrascaeta para servir Andréas Pereira. 3-0 Flamengo. O sonho do treinador é que a equipe possa jogar sempre dessa forma que nós jogamos no primeiro tempo, mas é impossível pelo ritmo. No intervalo o tempo virou, e não estamos falando do jogo, e sim da chuva que tomou conta do Maracanã. Dentro das 4 linhas, Kennedy arriscou de longe. Gabigol tabelou com Everton Ribeiro e também tentou o dele. Diego Alves não foi muito requisitado, mas quando participou não deixou a desejar e garantiu o placar. Flamengo 3, Atlético Paranaense 0. Com o resultado, Renato Gaúcho chegou a 17 vitórias em 21 jogos no comando do Flamengo. O aproveitamento é de 84%. Trabalho, pelo menos na minha opinião, muito bom, até porque os números não mentem. Então hoje o Flamengo está numa semifinal de Copa do Brasil, o Flamengo está numa final de Libertadores, estamos brigando pelo Brasileiro. Essa foi só a primeira das 4 vezes que as equipes vão se encontrar nos próximos dias. Flamengo e Atlético Paranaense ainda fazem as semifinais da Copa do Brasil, além do jogo atrasado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Não tirando o mérito do Flamengo, o Flamengo teve o mérito para conquistar a vitória, mas em alguns momentos ali cruciais a gente acabou pecando, né? Antes de perder para o Flamengo, nós perdemos para nós mesmos. Agora o Flamengo volta a atenção para um problema. Após ter tido as partidas adiadas em meio à data FIFA, a CBF voltou atrás e os jogos contra Bragantino e Fortaleza estão mantidos. E 4 atletas rubro-negros já se apresentam às seleções a partir desta segunda. Gabigol e Everton Ribeiro vão defender o Brasil. Arrascaeta, o Uruguai, e Isla, a seleção chilena. Se fala tanto de isonomia, se fala tanto de equilíbrio da competição, de valorização das competições nacionais.
é realmente, vamos dizer assim, inaceitável numa condição como a que nós estamos tendo hoje no Brasil. Nosso grupo é muito bom, sempre elogiei, vou continuar elogiando. Agora, nós temos 4 jogadores que estão servindo a seleção. 2 no Brasil, no Chile, 1 no Uruguai. E nessas horas, os únicos beneficiados são os nossos adversários. Sendo assim, o Flamengo enfrenta o Bragantino na próxima quarta em Bragança Paulista, enquanto o Atlético Paranaense visita o Atlético Goianiense no Antônio Ascioli. Tem uma pesquisa, inclusive, aqui para a gente poder falar sobre esse assunto, porque as opiniões estão muito divididas em relação a isso. Porque a CBF manteve os jogos das equipes que tem convocados, e não é só a seleção brasileira. Tem outras seleções convocando jogadores, não é? Então aqui, ó, deixa eu olhar. A CBF está certa em manter as rodadas do Brasileirão durante a data FIFA. Por enquanto, o não está prevalecendo. Qual é a sua opinião, Denilson? A minha opinião é que tem que sempre parar quando tem jogo da seleção brasileira. Eu acho que tem que parar. Para o calendário brasileiro, mas não vai parar o calendário brasileiro justamente por causa de toda essa situação que o mundo viveu, especialmente o Brasil, que esse calendário que nunca foi um calendário confortável, independentemente da pandemia. A gente sempre teve essa discussão em relação ao calendário do futebol brasileiro. Agora, os clubes também nunca foram unidos, né, em relação a esse calendário. Nunca tiveram a união. Só para citar alguns exemplos, Flamengo envolvido quando ninguém queria a torcida e aí não havia um acordo assinado, era um acordo muito mais verbal do que qualquer outra coisa, o Flamengo queria ter torcida. Agora, todos os capitães, né, mandaram uma carta pedindo aí para que o campeonato não fosse interrompido por causa do calendário, para que eles tivessem aí as férias. O único clube que não assinou, o único capitão, se pode dizer assim, foi o Flamengo. Então, assim, eu acho que a CBF foi muito mais motivada através dessa carta dos capitães, assinada por todos os capitães, para tomar essa decisão de não parar e enforcar aí o calendário especialmente agora nesse caso do Flamengo. E eu entendo a reclamação do presidente, eu entendo a reclamação do Renato Gaúcho, porque tem que olhar pro bem-estar do clube. É que assim, ó, tem uma coisa, o Flamengo especificamente, todos os convocados pelas seleções são titulares do Flamengo. Então você pega outros times, como o próprio Inter, que tem 3 jogadores, só o Edenilson é titular, o Guerreiro e o Palácios não, mas são jogadores que podem entrar a qualquer momento e ajudar o time. O Palmeiras, que tem 3 também, todos eles importantíssimos, todos eles jogando Piquerez, o Gustavo Gomes e o goleiro Everton. Então todo mundo tem prejuízo. Na minha opinião, eu acho que a gente vai entrar no momento decisivo. Tem agora uma possibilidade de G9 no Campeonato Brasileiro. E quando você perde jogadores importantes, você não tem a mesma qualidade. Seja titulares ou no banco de reservas. Então, na minha opinião, eu só acho o seguinte. A própria CBF, ela abriu um precedente. Por que na rodada anterior ela cancelou todos os jogos, adiou esses jogos daqueles que estavam com convocados e agora o critério é outro? Então, assim, mas porque todo mundo quer sair de férias, já comprou pacote de viagem e no meio de uma pandemia, isso não pode ser o mais importante. Se tiver que seguir, a gente já seguiu, fez tantas concessões na vida, eu acho que não deveria prejudicar. Ou ter adotado o mesmo critério desde o início. É isso, eu acho que é essa incoerência que irrita os clubes e que tem irritado o Flamengo nesse caso. Bom, Leirão, recadinho.